A gente se pergunta, né, como que esses criminosos, Roberta, conseguem persuadir as crianças? E como que a gente explica também para os nossos filhos que aqui, ó, na internet são muitas armadilhas, tem muitos perigos. Como que a gente conversa isso de forma que os nossos filhos consigam acreditar realmente no que a gente está falando? Vamos lá, vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente aqui, ó, no nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Aline Hess. Obrigada, Aline, pela sua participação, viu? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. O professor especialista, gente, em segurança da informação, Otávio Lube. Obrigada, professor, pela sua contribuição com a gente mais uma vez, esse assunto tão importante, viu? E a gente também recebe aqui a Bárbara Queiroz, que é mãe de 2 meninas, estão ali entre 6 e 7 anos. Como que você recebe uma notícia dessa? Um caso como esse. Bárbara, boa tarde. Boa tarde. É assim, a gente fica desesperado, né? O coração acelera depois de tudo isso que a gente ouve. Por mais que a gente saiba de toda essa situação, mais pertinho ainda, ali em Guarapari, o coração treme muito mais, até porque, independente da internet, independente do lugar que está. É um misto de sentimento a gente como mãe, porque proibir não pode, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que controlar. E a gente que trabalha o tempo inteiro e tem os afazeres, de que maneira a gente não consegue estar o tempo todo perto? E é exatamente nesse piscar de olhos onde pode acontecer ali um bate-papo. Eu dou uma ênfase muito grande na questão do limite, até mesmo extremo, chega até a ser um proibido nos jogos online, que chama muito mais atenção. As crianças, elas não querem só os jogos educativos que brincam sozinhas, né? Elas querem estar ali conectados com os amigos da escola. E, assim, a gente faz uma fiscalização de 3 em 3 dias nos tablets, por exemplo. O que eu percebo? De 3 dias tem ali 30, 40 solicitações de amizade. Gente, como é que elas sabem de Marina e Júlia, né? Como que descobriu isso daí, se o jogo... Elas são muito novas e nem tem tanta rede, né, de vínculo de amigos e tal. Então, preocupa muito, a gente fica aqui com o coração pequeno, e porque elas estão em casa, elas estão num momento de diversão e estão sujeitos a esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação. Aí a gente começou esse estúdio, professor, perguntando, né, como que eles fazem para persuadir as crianças, os adolescentes. E, na verdade, eu começo até antes. Como que eles escolhem essas possíveis vítimas? Bem, pessoal, muito boa tarde. É sempre importante a gente estar falando sobre isso, né? E as nossas vidas, elas estão cada vez mais expostas na internet. Então, normalmente a gente tem esses jovens, eles estão nos universos virtuais, não só nos jogos, mas até mesmo nas redes sociais. Então, a partir das redes sociais, eu não gosto de falar que existem somente indivíduos, como é esse caso. Existem quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. E esses dados, eles estão ali, muitas vezes, naquilo que a gente chama de Deep Web, de Dark Web, e até mesmo em aplicativos mais comuns, como o Telegram, né? Existem grupos especializados na prática desses golpes. E a partir desses grupos, você tem ali listas de pessoas que são mais suscetíveis, mais vulneráveis a esse tipo de golpe. Porque talvez estão mais expostas, porque talvez elas tenham uma condição financeira melhor. Então, existem grupos especializados em tentar extorquir pessoas, como é o caso hediondo, como é esse caso hediondo, mas existem grupos também especializados em tentar aplicar golpes. Então, assim, existe toda uma engenharia de dados dessas pessoas que é extraído daquilo que nós colocamos na internet. E isso levanta o nosso sinal amarelo ali para a gente começar a atentar muito em relação àquilo que a gente publica, em relação àquilo que a gente deixa público, as nossas vidas pessoais, as nossas conquistas, né? Os nossos desejos, e até mesmo os nossos interesses e os nossos hobbies. Porque, no final das contas, tudo isso serve para criar ali um dossiê sobre nós mesmos que é utilizado por essas pessoas para chegar até nós, seja... E já abastecido de informações da nossa vida, né? Perfeito. E muitas vezes, pelas nossas redes sociais, as pessoas descobrem os nossos gostos, aquilo que a gente gosta, os assuntos que eles podem abordar. E como a nossa mãezinha aqui acabou de falar, é muito importante lembrar que as crianças, elas são mais inocentes, né? Então, às vezes chega alguém abordando um assunto que é de muito interesse dela, que foi perceptível em alguma rede social, e você acaba explorando essa vulnerabilidade humana e conseguindo chegar no interesse que, no caso desse criminoso,
né, foi realmente conseguir as fotos, né? Porque é até absurdo, né? A gente conversa em casa, mas é aquela coisa da lábia, é aquela coisa da conquista, é aquela coisa do interesse e a criação de um laço de confiança num ambiente virtual que é totalmente susceptível a esse tipo de coisa e que acaba ocasionando essa infelicidade que a gente acabou de ver. Aí vamos lá, a mãe fala, olha minha filha, olha meu filho, se você, por um acaso, alguém vier conversar, pedir isso não dá, não fala nada não, corta assunto. Como que a gente consegue conversar de maneira eficaz, né, assertiva com os nossos filhos, Aline, de forma com que eles tragam para a gente essa informação, se por um acaso alguém vier começar com uma abordagem, né, que não faz parte do universo deles? Olha, Roberta, primeiro a gente precisa contextualizar uma situação que é importante. Você começou hoje o programa mostrando justamente que nós adultos sofremos golpes na internet, né? Então, a gente está falando de um ambiente vulnerável, né? A gente não está falando... Não adianta a gente ter uma expectativa que a gente vai conseguir em 100% dos casos, ou que se os nossos filhos caem num golpe é porque eles vacilaram muito, digamos assim, né? Nós também estamos suscetíveis a isso. A nossa geração está aprendendo com esses erros e a gente está aprendendo nessas orientações com os nossos filhos. Então, não pense que tem uma receita fechadinha, exata e que vai ser certeira, 100% preventiva, digamos assim. Mas existem ações que a gente pode ter, sim. A gente pode ter intervenções desde a nossa relação com os nossos filhos, onde desde pequeno a gente trabalha uma proximidade, uma questão de confiança, evitar sim uma relação mais punitiva, evitar sim uma relação de autoritarismo, né? Onde você só pode fazer o que eu falo, porque isso, de uma maneira a longo prazo, vai gerar uma relação mais distante. Então, a gente tem que construir a relação com os nossos filhos desde a infância. Uma relação de confiança, onde eles podem errar, onde eles podem fazer coisas que nem sempre a gente está de acordo, e não significa que a gente não tenha que orientar. A gente precisa acolher essa criança e aí orientar. Seja ali, sim, com consequências negativas, seja o que for. Não é que não é para fazer isso, mas é para ter uma relação mais próxima de confiança, onde seus filhos vão se sentir à vontade de chegar para vocês e falar se estão passando por uma situação difícil ou não, que não sabem se aquilo que eles estão fazendo é correto ou não e que precisa da sua orientação. Isso não é fácil, né? Não estou dizendo que isso é uma garantia de 100% de uma relação preventiva a que a criança e o jovem vão entrar em situações de risco, mas é um começo, né? Então, a gente precisa ter uma relação de confiança com os nossos filhos, tomar cuidado, sim, na forma como a gente os pune ou os gera de consequências negativas, cuidado para ter confiança e não para não ter a punição, é saber orientar e mostrar o que é certo e o que é errado para eles se sentirem à vontade de expor para a gente aquilo que não está legal na vida deles. E um exemplo que a gente pode dar, Roberta, não é necessariamente que existem pessoas más e pessoas ruins, mas quais são as atitudes que uma pessoa vai ter com você que a gente pode desconfiar. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para você, meu filho, e fala, olha, esconde isso do seu pai, esconde isso da sua mãe, é um comportamento suspeito. Que eu sugiro você vir conversar comigo para eu te orientar. Não vou te proibir de jogar, não vou falar que não é para você falar com essa pessoa, mas traga até mim que eu vou ver junto com você as vantagens e desvantagens desse tipo de relação, desse tipo de atitude. Aqui no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, já começaram a chegar as participações dos telespectadores. Tem uma pessoa que diz, o erro já começa com os pais burlando o registro dos usuários para que a criança possa jogar. Todo jogo existe uma idade mínima. A maioria das crianças jogam com o perfil do pai, já que geralmente precisam do cartão de crédito. Infelizmente, o técnico está sendo politicamente correto, né? Vamos ser realistas. A culpa é dos pais nessas horas, né? Existe isso? Tem uma idade mínima para cada jogo? Porque às vezes os pais não têm também essa ciência. Na hora de baixar um joguinho ali, a gente baixa inocentemente porque a criança já chega em casa pedindo tal joguinho. Mãe, baixa o jogo X porque minhas amigas têm. Aí você vai lá na maior inocência, você às vezes só clica em aceitar, concordar, quando vê, nem parou para pensar que tinha essa idade mínima, né? Não, exatamente, né? A gente precisa fazer, eu ia justamente fazer esse comentário, porque uma das formas de se combater esse tipo de crime é justamente trazer a ciência daquilo que está acontecendo. E muitas vezes nós, no universo que a gente vive, que é tão corrido, trabalho, os próprios pais não têm ciência disso. Existe sim classificação mínima para os jogos, existe sim termos de aceite. E convenhamos, né? Até o nosso telespectador acabou de falar.
Nós não lemos os termos de aceite. Nós, muitas vezes, fazemos contas em redes sociais, estamos assumindo ali uma série de compromissos que estão escritos ali nos termos de serviço, que as pessoas não leem, porque provavelmente tem 5, 10 páginas ali de leitura. E isso é muito comum. É muito comum nós não termos conhecimento dos termos de uso daquele jogo, da necessidade de uso de cartão de crédito. A gente está vendo também, por outro lado, até os filhos usando o cartão de crédito sem a ciência dos pais para conseguir vantagens nos jogos, para comprar coisas. E muitas vezes os pais estão alheios a essas informações por desconhecimento, por falta de tempo, pelo excesso de informação que a nossa sociedade traz. Então, sim, existem ali termos de uso, existem classificações que muitas vezes são burladas. As redes sociais exigem que as pessoas sejam maior de idade, ou pelo menos que haja a ciência dos pais do uso daquelas redes sociais. Então, existem muitas redes sociais que você vê, inclusive de influencers infantis, que diz lá do acompanhamento dos pais daquelas redes sociais, e isso é fundamental, porque sem esse conhecimento, muitas vezes a gente não consegue fazer essa interlocução, esse diálogo que a doutora acabou de colocar. Por quê? Porque muitas vezes os filhos, meu pai não entende de nada. Eu vi isso outro dia, eu vi uma relação entre uma filha e um amigo meu, exatamente, eu não converso com meu pai porque meu pai não entende isso. Então, assim, é importante a gente tentar essa aproximação e tentar esse engajamento por meio do conhecimento daquilo que eles estão fazendo. Então, é um joguinho que eu provavelmente não vou jogar, mas é importante que eu conheça para eu dialogar com os meus filhos, para eu entender, inclusive, a dinâmica do jogo, para eu entender que existem lá 60 pessoas tentando ser amigos ou amigas ali do meu filho e entender os riscos dessas interações. E olha só, gente, casos como esses daí que a gente está falando, isso é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Em 2023, a polícia fez uma operação para prender um homem no Amazonas que cometeu o mesmo crime com uma criança aqui, do Espírito Santo. A mãe da menina, a menina tinha 9 anos. 9 anos. A mãe procurou a polícia quando descobriu que a filha estava enviando fotos e vídeos íntimos pela internet. Aí, depois de quase um ano de investigação, os policiais chegaram a Robson José dos Santos Reis, de 42 anos, que foi preso lá em Manaus. Ele criava diversos perfis no Instagram, sempre o quê? Se passando por crianças. Aí, com esse perfil, ele entrava em contato com as vítimas, com idades ali entre 9 e 11 anos. Inicialmente, se tornava amigo, olha aí, a mesma estratégia, hein? Ia ganhando confiança e começava a compartilhar conteúdo pornográfico com os menores. Depois, ele pedia para que as crianças se gravassem, mandando fotos e vídeos íntimos para ele. É nojento a gente pensar como que uma pessoa consegue fazer isso com crianças e adolescentes. É inadmissível. Você conversa com suas meninas sobre, olha, embora você já falou que você mais é da linha do proibido que liberar os jogos para elas, mas vai chegar uma hora que, né, elas estão ali entre 6 e 7 anos, elas vão crescendo. Como que você vai criando esse diálogo para alertá-las? Eu acho que nesse momento, assim, de 6, 7 anos, eu tenho uma tranquilidade um pouco maior, porque, mamãe, eu queria baixar o jogo tal. Então, o que eu faço? Vamos ver como é que é esse jogo? Então, eu já sei o que está acontecendo ali. É de montar uma casinha, mas aí precisa de um monte de amigo para visitar a casinha, né? Então, assim, por enquanto são esses jogos. Tem o Toca Life e tem o PKXD. Ah, tá. Né? Que é o da momento sensação das meninas. A gente vai entendendo desse universo. O Roblox, para minha sorte, por exemplo, a minha mais nova tem medo. Então, eu tenho essa sorte de não ter essa história baixada lá em casa. Aí é aquela coisa, então a mamãe não vai deixar para a gente não ficar assustado à noite. Então, assim, a gente sempre conversa, olha que jogo legal, né? Eu sei que daqui a pouco vai ter necessidade, porque os amigos vão estar lá de Instagram, elas não têm rede social hoje. E aí, sempre conversando para explicar, somos amigas, e foi o que a doutora falou, né? A Aline falou, sempre trazer para a relação de mãe e filho que você pode contar comigo. Né? Você pode contar comigo, você pode me contar o que está acontecendo com alguma coisa, alguma conversa com algum amigo, mesmo presencial ou via internet, que te deixou desconfortável. Criando esse vínculo, a gente tem possibilidade de chegar mais fácil a informação para a gente. Porque eu acho que eu vou ser sempre uma mãe que vou estar ali vendo e fiscalizando isso daí o tempo inteiro. Que bom, né? E mesmo trabalhando, a gente consegue, a gente precisa conseguir. Se não é 24 horas, é claro que 24 horas não dá, mas no final do dia, a cada tanto e tanto tempo. E olha só,
só, tem uma mãe que diz, para mim não tem que proibir pela idade, mas eu acho que os filhos têm que ser orientados para saber o que é suspeito e não serem enganados por qualquer coisa. E aí, Aline, fica essa dúvida no ar, proibir, não proibir, cada um segue uma linha, mas como que você como psicóloga enxerga isso? Roberta, eu sugiro que o quanto mais for possível, que você conseguir segurar, adiar, postergar, vale a pena. É uma luta diária que a gente tem, porque as crianças, elas, quando eu falo, né, dessa questão do flexibilizar, conversar, é saber aonde a flexibilidade, onde a conversa entra e aonde os limites e as regras precisam entrar, porque elas precisam também estar ali. Jovens, crianças e adolescentes precisam de limites, precisam de regras, isso é importante, mas a gente precisa usar isso com inteligência. Então, a idade, né, hoje em dia, se fala muito de restringir a partir de idade, proibir a partir de idade, mas não tem uma clareza hoje pontual de que a partir dessa idade tem prejuízo ou não tem prejuízo. Mas tem-se uma expectativa de que até os 14 anos não é para uma criança ter um smartphone. Não é para uma criança ter isso em mãos. Quem conseguir isso, lutem por isso. Porque na prática é difícil, isso, porque quanto mais nós pais nos unirmos, vão ter menos crianças chegando em casa falando, meu amiguinho tem. Né? Então, isso pode ser um acordo coletivo, uma tentativa coletiva dos pais, uma vez que hoje nós já estamos vendo os pais com filhos de 14, 15, 16 anos, sofrendo as consequências desse celular à disposição. Então, a gente já está, nós que temos filhos menores, já estamos vendo o que está acontecendo ali adiante e a gente tentar hoje, sim, segurar o máximo possível. Não conseguindo segurar, restringir o máximo possível. Não conseguindo restringir tanto, fiscalizar o máximo possível. Então, olha quantas camadas nós temos e que nós temos que atuar. Isso dá trabalho, isso é chato, isso exige de nós, pais e mães, mas isso é necessário, porque essas crianças e jovens são nossas responsabilidades. Mas não apenas, não só dos pais, mas aí entram outros fatores que precisam também ser discutidos. Gente, o nosso tempo acabou, mas vamos fazer o seguinte, tem um monte de pai e mãe aqui pedindo dicas de aplicativos que ajudam a controlar o tempo, o que pode ser uma forma aí da gente tentar blindar os nossos filhos dessas pessoas maldosas na internet. Vou fazer o seguinte, vou até pedir para o estagiário que está com a gente aqui no estúdio, o João, faz um vídeo do Otávio e a gente vai publicar nas nossas redes sociais, ele dando dicas de aplicativos que ajudam a gente a monitorar os nossos filhos nas redes sociais. Combinado, então?